Senhora Presidente, em primeiro lugar, passo a analisar os recursos especiais de José Vanderlei Nogueira e da coligação Morada Nova de Coração. Observe que os recursos especiais interpostos não podem ser conhecidos. Os mencionados recorrentes buscam o indeferimento do registro de candidatura de Glauber Barbosa Castro ao cargo de prefeito do município de Morada Nova, provimento este obtido perante a instância ordinária. Nesse sentido, é manifesta a ausência de interesse recursal, porquanto não pode recorrer à parte que não possui o pressuposto dos pressupostos, que é a sucumbência, ainda que eventual fundamento suscitado perante a Corte de origem tenha sido rejeitado. Destaco que esse é um entendimento historicamente firmado por essa colhenda Corte, com precedentes datados desde 2004, todos nesta linha. A propósito, destaco o recurso especial de número 21.356, da relatoria do ministro Fernando Neves, de 19/3/2004, no qual se afirma: a parte que, vendo rejeitada a matéria preliminar por ela suscitada, saiu vitoriosa no julgamento do mérito, não tem interesse em recorrer, por ausência de prejuízo a indicar sucumbência que possa legitimá-la a interpor recurso, ainda que sob a modalidade de recurso adesivo, sendo admissível que deduza essa alegação em contrarrazões ao recurso. Cito também precedente da relatoria do ministro Arnaldo Versiani, de 2009, um outro precedente da relatoria da ministra Carmen Lúcia, de 2010, e, por fim, um julgamento de minha relatoria dessas eleições de 2012, no qual ficou assentado na ementa que o não acolhimento de um fundamento suscitado perante pelo autor da impugnação não o torna parte vencida e não legitima para recorrer nos termos do artigo 499 do CPC, em razão da ausência de sucumbência. O interesse recursal consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade. Sendo assim, eu não conheço destes recursos interpostos por José Vanderlei Nogueira e pela coligação Morada Nova de Coração. Vamos desmembrar, Vamos destacar, presidente, a matéria. falamos juntos. Vossa Excelência tem a palavra, então, pela ordem. Presidente, continua o presidente distinguindo a recorribilidade ordinária da recorribilidade extraordinária. A primeira aplica-se ineludivelmente, ainda que se trate do recurso eleitoral, o disposto, e se aplica subsidiariamente, o disposto no artigo 515 do Código de Processo Civil. A devolutividade plena. A devolutividade é alcançar, como está no parágrafo 1º desse artigo, questões que não tenham sido enfrentadas quando da prolação da sentença. E já aqui direciona o artigo à aplicação do que nele disposto quanto aos pronunciamentos da primeira instância e o recurso dito de revisão. E o extraordinário, de natureza extraordinária, e o especial ele não é um recurso de revisão, simples revisão. Também não temos como dizer que pedido refutado na origem possa ser apreciado na via da recorribilidade extraordinária presente o disposto no parágrafo 2º do artigo 515, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. O extraordinário de uma parte não devolve ao conhecimento do tribunal matéria em relação à qual ela não tenha interesse em ver ferida, porque a conclusão que seria pleiteada seria contrária aos próprios interesses. Muito menos se aplica ao recurso de natureza extraordinária o parágrafo 3º do artigo 515, que revela que, nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o tribunal, mas aqui leia-se tribunal revisor, órgão revisor,
poderá julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Afasto de forma categórica a aplicação do 515 do Código de Processo Civil à recorribilidade extraordinária, que sempre pressupõe debate e decisão prévios da matéria versada nas razões do recurso. Sempre pressupõe, sob pena de desqualificarmos a sede, passando de extraordinária para ordinária, sempre pressupõe o pré-questionamento. Que veiculam esse recurso? O recurso da coligação veicula vício de procedimento, veicula o fato de a Corte de origem, mesmo instada a manifestar-se sobre certas causas de pedir, silenciou a respeito. Não sei se procedente ou não essa articulação, mas se articula algo que está calcado em utilidade e necessidade. Basta que tenhamos uma visão minimamente prognóstica e passemos a imaginar a possibilidade de provimento do recurso da parte contrária. Como ficam essas questões que a parte tem como importantes na defesa dos respectivos interesses? Não serão julgadas? Será que se pode transformar uma vitória calcada no exame só de determinados aspectos, em uma derrota definitiva na sede extraordinária? Sim, porque se não houve apreciação das matérias, nós não poderíamos julgar essas matérias pela vez primeira em sede extraordinária. Teríamos aqui uma vitória de pirro, ou seja, uma vitória num primeiro plano que logo a seguir, ante a vinculação da atuação em sede extraordinária, pode se tornar uma derrota definitiva. Falar-se na inexistência de necessidade e utilidade na interposição do recurso é olvidar que é possível prover-se o recurso da parte contrária sem que a Corte de origem tenha enfrentado causas de pedir que poderiam, se uma vez enfrentadas, levar a uma solução diametralmente oposta, e aí a parte ficaria sem jurisdição. Não dá para levar às últimas consequências o princípio da sucumbência. Não dá para bater esse carimbo e simplesmente dizer-se que a parte vitoriosa, ainda que tenha sido na derradeira instância ordinária, não tem interesse em recorrer no que? Articulado vício de procedimento, repito, ausência da entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional, nas razões do recurso interposto. E volto a ressaltar: os temas feridos nesses recursos da coligação e de José Vanderlei Nogueira estarão definitivamente sepultados, sem abordagem pela Corte de origem, como articulado principalmente no recurso da coligação, se simplesmente não conhecermos, por falta de interesse de agir. Para mim o interesse é gritante, salta aos olhos, e passarmos a um julgamento de um recurso. Eu creio que, se a conclusão for essa, deve a parte, inclusive, diante do conflito de interesse, torcer para a Corte de origem, ou regional, a derradeira instância ordinária, não enfrentar certos temas que, uma vez enfrentados, em tese, poderão levar
a uma conclusão diametralmente oposta aqui assentada pelo regional. Peço vênia, presidente, para entender ante a organicidade dinâmica do próprio direito, ante a garantia constitucional quanto à prestação jurisdicional, a entrega da prestação jurisdicional a implicar julgamento, enfrentamento de todas as causas de pedir veiculadas pela parte, para diante do fato de estarmos a atuar em instância extraordinária e não ordinária, não se aplicando subsidiariamente o 515 do Código de Processo Civil, para proclamar que há um interesse em recorrer. E creio que poderemos constatar esse interesse em recorrer, né, a partir do momento em que se enfrente, já que tenho precedentes, inclusive, sobre a matéria, o recurso do candidato quanto ao tema prescrição. Admito, presidente, os recursos. Ministro Dias Toffoli. Acompanho a relatora. Peço vênia ao Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, para acompanhar a relatora e não conheço. Ministra Nancy Andrighi. Também, senhora presidente, eu vou rogar vênia ao eminente ministro Marco Aurélio e vou acompanhar a relatora. Ministra Laurita Vaz. Senhora presidente, eu também fico com os precedentes da Corte e, por isso, acompanho a eminente relatora, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio. Ministro Henrique Neves. Senhora presidente, eu peço vênia à relatora e à maioria que já se formou para acompanhar o ministro Marco Aurélio, por entender que as ações que cuidam de registro de candidatura não constituem direitos, elas têm a natureza declaratória. O impugnante quer ver declarada a inelegibilidade do candidato por esta ou aquela linha. Nesse julgamento, o que se faz é verificar se existem os pré-requisitos para configuração da inelegibilidade e assentar a sua incidência ou não, assim como se faz em relação a condições de elegibilidade. No caso, eu fui ao acórdão regional, tratou-se, além dessa inelegibilidade, que é a matéria que será enfrentada no outro recurso, de uma inelegibilidade fixada na linha G da Lei Complementar 64, por conta de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas, os quais foram afastados pela Corte Regional. O acórdão regional afasta a incidência desses acordos para caracterização de inelegibilidade, e daí, pelo menos no recurso especial de José Vanderlei Nogueira, pelo que vejo do relatório da eminente relatora, se trata essa matéria da inelegibilidade. Eu peço renovadas vênias aos que já formaram a maioria, para entender. Vossa Excelência me permite apenas uma observação. Hoje ombreamos, mas Vossa Excelência me deixa em paz com a consciência. Não a consciência no ofício judicante, mas no magistério. Eu creio que fiz alguma escola na passagem pela UNB. Não tenho dúvida quanto a isso, e ainda faz. Eu acompanho Vossa Excelência sempre que tenho oportunidade. O interesse aqui é, com a devida vênia, nós estamos numa situação em que, em determinado momento, o tribunal poderá afastar uma patente inelegibilidade e considerar que o candidato não preenche uma condição de elegibilidade por um motivo completamente contrário à jurisprudência do nosso tribunal. Aquele que teve a sua pretensão, que foi a juízo, pediu que fosse reconhecida, que fosse declarada essa inelegibilidade, não poderá recorrer, porque o registro já havia sido indeferido. Com essas razões, senhora presidente, eu peço vênia à eminente relatora para conhecer do recurso, sem entrar no mérito do assunto. Pois não, ministro. Presidente, eu só queria fazer uma colocação para reflexão. Se a eminente relatora tivesse começado o julgamento pelo recurso do candidato, o recorrente também, Glauber, os demais todos... Perdoe-me, Vossa Excelência, mas é que o recurso da coligação veicula nulidade do acórdão proferido. Nós estaríamos, portanto, eu, por exemplo, se soubesse dessa articulação antes, eu teria insistido na fala, em primeiro lugar, do advogado da coligação e desse recorrente. É prejudicial do julgamento do recurso que se segue. Agora nós chegaremos
Eu já estou vislumbrando, pela experiência de colegiado e pela crença no direito posto, nós chegaremos à seguinte conclusão. Nós vamos dizer que a prescrição incidiu apanhando também a pena acessória, né, que prevaleceu no decreto-lei, muito embora com a reforma do Código de Processo, ou do Código Penal de 84, se tenha expungido as penas acessórias. Nós temos consequências hoje, simplesmente consequências pelo 92, né, da decisão condenatória, consequências da sentença condenatória. Mas o que ocorrerá então? Se agasalharmos essa tese, né, e penso que é a tese que deve prevalecer, né, pela ordem natural das coisas, que tem uma força, né, insuplantável, né, a parte contrária ficará sem a jurisdição, porque certos temas não foram enfrentados na origem. Senhor presidente, um último comentário a respeito, que foi dito pela ministra Nancy. Invertamos a situação. Se primeiro julgasse o recurso que trata da inegibilidade da Lei E, caso venhamos, como diz o ministro Marco Aurélio, aprovê-lo e dar o registro do candidato, não haveria interesse da outra parte em recorrer de uma decisão que lhe negou o direito a qual ele pediu, ou seja, de que fosse declarada a inelegibilidade da linha G? Vai chegar à conclusão de que teria sido muito melhor se tivessem deferido o registro da origem. Eu peço vênia a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio, mas acompanho a relatora e devolvo a palavra à Sua Excelência para que continue com o voto. Porque na parte que se refere, portanto, aos recursos de Glauber Barbosa, de José Vanderlei Nogueira e da coligação Morada Nova no Coração, Vossa Excelência não conheceu, prevaleceu este entendimento, vencidos os ministros Marco Aurélio e Henrique Neves. Vossa Excelência prossegue. Senhora Presidente, passo a análise do recurso adesivo do Partido dos Trabalhadores. Do mesmo modo, não comporta conhecimento o recurso adesivo interposto pelo Partido dos Trabalhadores. Afinal, nos termos do artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 9.504, o partido político, abro aspas, o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Fecho aspas. Esse, aliás, foi o entendimento consolidado por este tribunal nos processos das eleições de 2012, como é o caso dos autos. Cito um precedente da relatoria da eminente ministra Nancy Andrighi, neste sentido, e observo ainda que a coligação a que pertence o recorrente, coligação Morada Nova do Futuro, formada pelos partidos PCdoB, PHS, PP, PPL, PRB, PSDC, PT, PTN e PTC, não impugnou o presente registro de candidatura, o que atrai a incidência da súmula 11. Desse modo, não conheço recurso adesivo interposto pelo PT. Taco também esse ponto, ministro Marco Aurélio. Presidente, nem sempre divirjo. Amém. Ministro Dias Toffoli. De acordo. Ministra Laurita. De acordo. Ministro Henrique Neves. De acordo. Também me ponho de acordo e fica proclamado, portanto, relativamente ao recurso do Partido dos Trabalhadores, recurso adesivo do Partido dos Trabalhadores não conhecido. Vossa Excelência prossegue.